E eu queria conversar com vocês acerca de um texto que está em Lucas capítulo 17, que Jesus Cristo é interrogado em certo momento pelos fariseus acerca do reino. E eu queria dizer a vocês que, quando nós olhamos para a mensagem de Jesus Cristo, talvez o tema que Jesus mais tenha pregado, o tema que Jesus mais tenha falado, certamente foi acerca do reino. Jesus falou o que significa o reino, Jesus falou do valor do reino, Jesus falou quem pode entrar no reino, Jesus falou daqueles que não entrarão no reino. Tudo que Jesus pregou nessa terra, sempre, qualquer das suas mensagens, das suas poderosas mensagens, o reino estava incluído. Foi certamente a mensagem que Jesus mais falou, foi a mensagem do reino. E eu queria dizer que se hoje, nós saíssemos daqui, se nós fôssemos a qualquer localidade aqui próxima, vamos pontuar e vamos dizer que nós fôssemos ali no City Place, e você chegasse ali num sábado à noite, quando há um grande movimento de pessoas naquele lugar, e você começasse a gritar, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, e você começasse a dizer para aquelas pessoas acerca da vinda do reino de Deus, certamente as pessoas iam olhar para você e iam achar que você está louca. As pessoas certamente olhariam para você com um certo olhar de reprovação. Mas nos dias de Jesus, naqueles dias, há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve entre nós, essa ideia de reino era uma ideia real. Essa expectativa da chegada de um reino era uma expectativa real, era uma expectativa própria para aqueles dias. Então, quando você vai para a palavra, você vai observar que desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, Deus já falava em reino para aquele povo. Note, Salmo 103:19, a Bíblia diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 145:13, a parte A, diz assim: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Mas quando você traz isso para a realidade daqueles dias, e talvez se você voltasse ainda um pouco mais na história, você vai observar que Israel sempre foi um povo perseguido, que Israel sempre foi um povo que esteve muito próximo de ser dizimado. Desde os dias em que Deus chama Abraão, levanta o seu povo, você vai notar pela história que esse povo é enviado ao Egito, esse povo peregrina ali 400 anos, até que Deus os liberta, Deus os tira do Egito e os leva pelo deserto. No deserto eles são muito atacados por muitos povos, eles estiveram sempre a ponto de ser destruídos. Quando você lê, por exemplo, o livro de Juízes retrata muito bem toda essa luta de Israel para se manter vivo. A destruição, vinham os filisteus, vinham os amalequitas, vinham os midianitas, era uma guerra constante. Se não bastasse isso, era um povo que, vez por outra, quando olhava para si mesmo, eles identificavam em si um completo esfriamento espiritual. Então, quando você pega a ideia de um reino, quando você pega a ideia de um Deus que domina, e você confronta com a ideia de um povo que está a todo momento a ponto de perecer, havia um choque de realidade. E dentro desse choque de realidade, Deus começa a levantar profetas. Deus começa a dar direção para aquele povo, dizendo para eles que, embora eles estivessem vivendo aquela situação de um quase perecimento, mas Deus estava dizendo a eles: eu vou levantar um reino, eu vou governar sobre vocês, eu vou trazer o reino sobre vocês. E o profeta Isaías, no capítulo 40, vai dizer assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Olha, note, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Ou seja, Deus estava dizendo através dos profetas que haveria um dia em que ele iria reinar, haveria um dia em que ele estabeleceria o seu reinado sobre aquele povo. Mas esta promessa, ela está muito ligada a um reino espiritual. Quando você vai ao profeta Miqueias, ele diz um texto muito conhecido no capítulo 5, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias
da eternidade. Então note, Deus está levantando profetas, Deus está dizendo a esse povo que ele traria o seu reino, mas esse reino que Deus está dizendo a eles tinha uma conotação espiritual, tinha algo que era muito maior do que aquilo que eles podiam, ou pelo menos ali era o entendimento deles, mas não era justamente por isso que o reino para eles deveria ser só espiritual. Eles também esperavam, dadas as circunstâncias naqueles dias em que eles viviam, eles esperavam talvez muito mais por um reino nacional. Eles esperavam talvez por alguém que viesse e os livrasse do domínio do Império Romano. Se você voltar 2000 anos atrás, e se você talvez conhece um pouco de história bíblica, você vai lembrar que nos dias em que Jesus nasceu, o Império Romano dominava a terra com o imperador César Augusto. Depois, nos dias da crucificação de Jesus, já governava a terra Tibério César. Você se lembra dos dias de Jesus? O nascimento de Jesus, ele nasce num momento em que o governador de toda aquela região é Herodes o Grande. Vocês se lembram que ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo? José é avisado, tem que fugir para o Egito. Depois espera até que Herodes o Grande morre, o seu filho assume, reina por um tempo. Depois o seu outro filho vai reinar por um tempo muito maior, Herodes Antipas, e quando isso acontece, vocês depois vão se lembrar um pouco mais à frente, o Evangelho retrata isso, quando há uma disputa entre Pilatos e Herodes, porque esse Herodes vai reinar na parte de Nazaré, e Pilatos vai reinar aqui embaixo, na parte da Judéia, e quando há esse embate, porque Jesus era alguém da Judéia, mas que foi criado em Nazaré, então Pilatos vai dizer, manda ele para Herodes, para que Herodes o julgue, porque ele é de Nazaré, e Nazaré fala, em Nazaré, Herodes fala, não, devolve ele para Pilatos, porque embora ele foi criado aqui, ele é nascido lá na Judéia, ele é nascido em Belém, lá embaixo. Então, havia essa realidade naqueles dias. E diante dessa realidade, o reino que eles esperavam era um reino que pudesse libertá-los do poder do império. Era um reino que pudesse, de alguma forma, trazer a eles uma independência. Hoje se comemora o dia da independência aqui nesse país. Era tudo que eles buscavam naqueles dias. Eles queriam ser independentes de Roma. Eles queriam ser independentes daqueles governadores nomeados por Roma. Eles queriam ter o seu território, o seu governo. Eles queriam ter a sua vida própria. E assim eles esperavam. E isso, para que você entenda, gera um impacto tão grande que até os próprios discípulos, depois de terem andado 3 anos com Jesus, ainda esperavam por um reino que viesse libertá-los do poder dos romanos. Diz Atos 1:3-6, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora note, então os que estavam reunidos, ou seja, os seus discípulos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Até os discípulos estavam perguntando a Jesus se não era caso do reino ser restabelecido através da vinda do Senhor Jesus Cristo, num sentido nacional, num sentido menos espiritual, mas num sentido mais de libertação de um governo. E Jesus, quando ele vem sobre a nossa vida, o reino dele é um reino espiritual, não é um reino nacional. Jesus não está preocupado em libertar o seu povo do Império Romano. Jesus está preocupado em libertar o seu povo do império das trevas. Naquele tempo, existia uma seita que vocês conhecem, chamada Seita dos Fariseus. A Seita dos Fariseus nasce 200 anos antes de Cristo. Você já deve ter ouvido na Bíblia falar muito de saduceus, de fariseus. Eram seitas judaicas, eram homens religiosos que tinham a sua linha de pensamento, que defendiam os seus postulados. E os fariseus nascem 200 anos antes de Jesus Cristo. E eles nascem com uma motivação muito boa. Eles nascem para fazer frente aos saduceus, que eram muito ligados ao Império Romano e tinham se afastado da lei. E agora eles queriam trazer o povo de volta para a lei. Então os saduceus eram aqueles que criam na vinda do Messias. Os saduceus eram aqueles
que de alguma maneira eles criam em anjos e demônios, eles criam na ressurreição. O grande, vamos dizer, o ponto positivo deles naquela época foi criar sinagogas, foi trazer ensinos bíblicos, levando o povo de volta para a lei. Ou seja, eles nasceram muito bem, mas na medida em que eles foram percebendo as dificuldades de ser salvo somente através da lei, eles se tornaram hipócritas. Eles começaram a observar que eles mesmos não teriam condições de cumprir todo o ritual da lei. E, a partir daí, eles preferem enveredar pelo caminho da hipocrisia, a se sujeitar e a reconhecer a sua fragilidade e a sua dependência a Deus. Isso fica muito claro, por exemplo, em Lucas capítulo 13. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, se você olhar, você vai perceber que, apesar dessa seita servir a Deus, apesar de eles serem de alguma forma tementes a Deus, eles se tornam extremamente hipócritas, eles se tornam extremamente religiosos, na medida em que eles percebem que nem eles mesmos podem cumprir a lei. É por isso que Jesus, muitas vezes, lá em Mateus 23, vai chamá-los de hipócritas. Vocês são um bando de hipócritas, vocês são um sepulcro caiado, vocês são bonitos por dentro, mas não tem, por fora, mas não tem vida por dentro. Jesus vai exortá-los muitas vezes, mas é justamente esses fariseus que chegam para Jesus e perguntam assim. Observe, Lucas 17, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E como é que nós devemos, então, interpretar esta afirmação de Jesus? Como é que nós, trazendo para os nossos dias, nós deveríamos entender o que é que Jesus está querendo dizer com esta expressão? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus buscavam um sinal aparente. Os fariseus tinham a expectativa, como eu disse a vocês, da vinda de um reino que pudesse libertá-los das mãos do Império Romano. Os fariseus esperavam um reino, talvez, que fosse espiritual, mas uma expectativa talvez muito maior por um reino nacional. E eles buscavam então um sinal, mas Jesus está dizendo a eles: o reino de Deus não vem com um sinal aparente. O reino de Deus está dentro de vós. Esta mensagem, a mensagem mais pregada por Jesus Cristo, o reino. O que é que Jesus está querendo dizer quando ele olha para mim e para você e ele diz: o reino de Deus está dentro de vós? Nós deveríamos olhar e dizer assim: bênção, porque o evangelho é muito simples, o evangelho é um só, mas já naqueles dias, parece-me que não havia um único evangelho, mas os homens já pregavam muitos evangelhos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ele diz: seja anátema, seja maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, veja como ele é incisivo: se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja maldição, seja anátema. O que nos permite entender que já naqueles dias já existia um outro evangelho, ou já existiam outros evangelhos. Aliás, o problema dos Gálatas é justamente a entrada dos fariseus no meio deles, que haviam se convertido ao cristianismo, mas dizia para eles assim: vocês são cristãos? Nós também somos cristãos. Mas então eles perguntam assim: vocês são cristãos e não se circuncidam? Vocês são cristãos e não guardam o sábado? Vocês são cristãos e comem todo tipo de alimento? Vocês são cristãos e não celebram as
festas judaicas? E eles diziam não. Então os fariseus diziam para eles assim: mas vocês precisam se circuncidar, como que dizendo, só Jesus Cristo não é suficiente, vocês precisam se circuncidar. E isso chega a Paulo, e Paulo então vai escrever esses irmãos da Galácia, dizendo para eles assim: se alguém vos pregar um outro evangelho, além do que eu já vos tenho pregado, se alguém entrar entre vocês para dizer que só Jesus Cristo não é suficiente para a vida eterna, para a salvação, ele diz: seja maldição, seja anátema. E ainda nos nossos dias, isso continua existindo, porque se nós aplicarmos aos nossos dias, quantas práticas religiosas, quantas práticas que procuram diminuir o valor do evangelho, que procuram diminuir a suficiência de Cristo Jesus, para sempre acrescentar algo mais, para sempre trazer um aspecto religioso, para prender a vida das pessoas, para amarrar a vida das pessoas e para muitas vezes dificultar o caminho dessas pessoas. É por isso que Jesus olha para os fariseus e fala para eles assim: vocês são hipócritas, porque vocês não entram no céu e não deixam quem quer entrar. E quantas vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor e nos deparamos com a mesma realidade. Então, se nós fizéssemos um paralelo daquilo que estava acontecendo naqueles dias com aquilo que acontece hoje, talvez a gente possa entender melhor o que é que Jesus está querendo dizer quando ele traz essa expressão: o reino de Deus está dentro de vós. E eu queria te convidar para fazer comigo um pequeno comparativo entre aquilo que nós podemos chamar de evangelho do homem e aquilo que nós chamamos de o verdadeiro evangelho do reino. Quando nós olhamos para esse evangelho que hoje é pregado na terra, quando nós olhamos para esse evangelho que nós chamamos de evangelho do homem, você pode observar que é um evangelho muito impregnado de promessas. E não há nenhum problema nisso, porque de fato o evangelho traz promessas. Mas você pode notar que é um evangelho cheio de promessas, mas sem nenhuma exigência. Aliás, até eu falo para as pessoas muitas vezes que a prática do evangelismo nos dias de hoje, ela chega a ser espúria. Porque as pessoas dizem assim: ei, você quer arrumar um casamento? Vai lá na minha igreja. Ei, você quer prosperar? Você quer ter uma vida melhor? Vai lá na minha igreja. Ei, você que está aí, você que está triste, você que isso, você que aquilo, você precisa ir lá na minha igreja. Meus irmãos, nós precisamos receber Jesus Cristo, porque se nós não nos arrependermos, nós vamos para o inferno. E o evangelho que se prega muitas vezes, e sem perceber, se você não estiver atento, você acaba embarcando infelizmente, nessa furada, permita-me chamar assim, porque esse evangelho do homem é um evangelho cheio de promessas, mas que faz questão de esquecer as exigências. Perdoe-me. Observe Lucas 12, 32. A Bíblia diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aí você poderia dizer: que bênção, né? Porque Deus está dizendo em nos dar um reino. E quando Deus nos diz em nos dar um reino, talvez alguns, justamente porque não têm um completo entendimento, entendem que isso significa construir o seu próprio reino. Isso significa que agora, na minha vida, eu vou construir um reino para mim mesmo. Mas note, o verso 33 diz em seguida: você quer o reino? Então ele diz assim: ótimo. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. É dizer, existe a promessa. Existe uma promessa de que o reino nos será dado, mas existe sim uma exigência, na qual Deus está dizendo para nós: você precisa se voltar para Deus, você precisa ser bom, você precisa aprender. Antes de construir tesouros aqui nessa terra, você precisa construir tesouros no céu. Há uma promessa, mas há uma exigência. Quando você se debruça em Mateus 11, 28, há uma promessa. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Deus está dizendo. Como é bom a gente ser aliviado por Deus, como é bom saber que em algum momento da minha vida eu posso buscá-lo, e eu posso despejar nele a minha carga, eu posso transferir a ele o meu fardo. Mas aí vem a exigência. Ele diz no verso seguinte, no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma. Então eu quero levar ele à minha carga, eu quero desfrutar dessa paz que ele me dá, mas ele diz assim a mim: você precisa ser transformado, você precisa tomar sobre a sua vida o meu jugo, você precisa ser como eu sou, você precisa ser manso, você precisa ser pacífico, você precisa mudar a sua maneira de agir. Então veja, há uma promessa, mas há acompanhado dessa promessa uma exigência. Este é o evangelho do reino contrastado com o evangelho do homem. Mas vamos além. O evangelho do homem vai pregar a nós a felicidade aqui nessa terra, a felicidade plena. Ah, você aceitou Jesus, agora sua vida é uma maravilha, agora você não vai ter mais problema. Quem disse, meu irmão? Estão te enganando e você não sabe. Nós aceitamos Jesus e às vezes a sensação, a impressão que nós temos é que os problemas aumentaram. A felicidade do homem não é o centro da mensagem. O centro da mensagem do Evangelho do Reino sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Quando nós nos voltamos para a palavra, você vai observar que há um preço a ser pago. Você vai observar que, embora eu de fato receba da parte de Deus, tenho motivos de sobra para ser feliz, meu irmão, mas o centro da mensagem do Evangelho sempre será Jesus Cristo. Romanos 12, 1, 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício não me parece algo tão ligado àquilo que nós podíamos chamar de felicidade, mas talvez esteja mais ligado àquilo que nós deveríamos entender como um sacrifício, como um esforço. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu possa, de fato, viver uma vida feliz, uma vida em que eu diga: eu tenho felicidade, eu preciso experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, a Bíblia fala que eu tenho que me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que a Bíblia chama de culto racional. E quando você vai no original grego, esta palavra racional é logikos, que significa algo lógico, algo que você pode dizer como algo coerente, algo que você poderia dizer está ligado à razão. E tudo aquilo que é coerente, obviamente, você já tem uma noção de que é algo que, aquilo que é aqui, é ali. Aquilo que funciona aqui, funciona ali. Ou seja, aquilo que eu faço aqui nesta manhã, aquilo que vocês estão fazendo aqui nesta manhã, em oferecer a Deus um culto, isto deve ser o racional, isso deve ser o lógico, isso deve ser o coerente em todas as áreas da minha vida. Quando eu venho a esta igreja prestar culto e ofereço a Deus o meu coração, palavras que agradam o coração de Deus, da mesma maneira, isso tem que acontecer na minha vida na segunda-feira, isso tem que acontecer na minha vida na terça-feira, isso tem que acontecer não apenas na igreja, mas o culto que eu presto a Deus aqui nesta igreja tem que ser coerente quando eu me relaciono com o meu irmão, quando eu me relaciono no meu trabalho, quando eu me relaciono com a minha família, quando eu me relaciono, seja onde for, a minha vida tem que ser coerente ao Evangelho. Aquilo que eu sou na igreja, eu devo ser fora da igreja. Aquilo que hoje vocês, olhando para a minha vida, vocês enxergam, eu não posso ser como um fariseu, que prego uma coisa, que falo de um Evangelho e vivo outra coisa. Porque quando nós olhamos para essa terra, nós vemos uma terra que corre atrás de muita felicidade, mas nós sabemos que esta felicidade, verdadeiramente, ela só existe quando Jesus está no centro da nossa vida. Portanto, meus irmãos, se você busca em Deus esta felicidade antes, busque na sua vida o Senhor Jesus Cristo como centro da mensagem do Evangelho. Se Jesus Cristo dentro de você tiver com Ele um relacionamento saudável, isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Aquele que se relaciona bem com Deus, ele se relaciona bem com o seu irmão, e ele se relaciona bem com toda a criação, porque a Bíblia fala de que o Senhor nos chamou inicialmente para termos com Ele um relacionamento. Quando você volta a Gênesis 3:8, a Bíblia fala que o Senhor passava
todos os dias, naquilo que usa de uma expressão curiosa, diz assim, na viração do dia, o Senhor passava todos os dias para se relacionar com Adão. Esta relação do homem com Deus, ela é fundamental para que eu possa me relacionar bem com o meu irmão e para que eu possa me relacionar bem com toda a criação, com tudo aquilo que Deus estabeleceu para esse mundo. Este é o evangelho do reino, mas vamos adiante. O evangelho do homem é um evangelho, e nós muitas vezes fazemos, e não há nenhum problema nisso, mas é um evangelho em que nós dizemos às pessoas que a salvação está condicionada em você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E de fato é verdade, nós pregamos às pessoas e dizemos para ela, ei, você precisa receber Jesus como Salvador da sua vida, mas nós temos aprendido que isso é a porta de entrada do reino. E quando a Bíblia fala em porta de entrada do reino, a Bíblia nos está dizendo que quando você passa por essa porta, existe um caminho. E Jesus nos lembra que se a porta é apertada, o caminho é estreito. E nós precisamos andar nesse caminho. Então, o evangelho do homem é um evangelho que condiciona a salvação apenas em você aceitar Jesus Cristo. Mas quando você vai ao verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, ele condiciona a salvação não apenas em você aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas antes, em você se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mateus 27, 21 é um texto que nos explica absolutamente com clareza tudo aquilo que nós estamos dizendo. A Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vocês conhecem a Bíblia, e Jesus, por exemplo, chega a ponto de dizer assim, que muitos naquele dia chegarão a ele e dirão, Senhor, no teu nome eu orei, no teu nome, Senhor, eu curei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, Senhor, eu fiz muitas coisas aqui nessa terra. E Jesus vai olhar para esses homens e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Porque são pessoas que, apesar de terem feito tudo isto, usando o nome de Jesus, são pessoas que possivelmente nunca se sujeitaram ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero lhe dizer nesta manhã, você é salvo sim, ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas a sua caminhada é como se nós olhássemos para a vida de alguém, e a Bíblia nos ensina a olhar o fruto, para que nós possamos ter certeza da árvore. A qualidade da árvore está relacionada à qualidade do fruto, porque a árvore boa produz bons frutos, diz a palavra, e na caminhada nós vamos observando quem são aqueles que de fato estão dispostos a se sujeitar ao senhorio de Cristo, e quem são aqueles que apenas um dia levantaram a sua mão e disseram, eu quero aceitar Jesus Cristo. Quantas pessoas, meus irmãos, que vocês conhecem, quantas pessoas que vocês se relacionam, e que vocês dizem assim, eu me lembro, porque a pessoa levantou a mão e a pessoa aceitou Jesus Cristo, mas você não viu mudança na vida dela, você não viu transformação de vida, porque embora ela tivesse aceitado o Senhor Jesus Cristo, faltou a ela se submeter ao governo de Cristo Jesus. Mas vamos adiante. Quando nós olhamos para o reino dos homens, o reino dos homens, ele se restringe muito a algo como se o reino fosse futuro. E o fato do reino ser futuro, de fato, é uma das características do reino. Quando nós estudamos o reino, nós podemos dizer que o reino é teocêntrico, porque o reino não depende do homem, o reino depende exclusivamente de Deus. Nós podemos dizer que o reino é dinâmico, porque o reino confronta os poderes espirituais e confronta o homem para que o homem tome uma decisão. Nós podemos dizer que o reino é messiânico, porque a vinda do reino está diretamente ligada à vinda do Messias. Nós podemos dizer que o reino é futuro, porque quando nós olhamos para os aspectos escatológicos, quando João Batista vem a esse mundo, ele fala do dia vindouro. Quando Jesus vem a esse mundo, ele fala da sua segunda volta, ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala do juízo final, ele fala de muitas coisas que estão ligadas ao fim do mundo, mas além de futuro, meus irmãos, o reino é presente, o reino já começou.
O reino já foi estabelecido. E isso eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo para explicar a vocês, porque isso é muito importante. Se nesta manhã você sair daqui entendendo o quanto o reino não é apenas futuro, mas o reino é também presente, eu queria dizer a você, valeu a pena você ter vindo, porque você vai se apropriar de uma verdade que eu diria, esta verdade é transformadora na nossa vida. Quando você vai em Marcos, capítulo 1, verso 15... o registro bíblico diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é que Jesus está querendo dizer com esta expressão, o tempo está cumprido? Quando você vai, por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, vocês se lembram que a palavra de Deus fala lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Quando nós nos debruçamos sobre esse texto, nós entendemos que ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos claramente, quando Paulo escreve aos irmãos lá da Galácia, em Gálatas, no capítulo 4, ele diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus deu Jesus Cristo, Deus deu o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Jesus nasce, meus irmãos, Jesus é como se a cortina se levantasse, e a história final começasse a ser revelada e trazida até entre nós e dita para nós assim: já começou. O reino é vindo, o reino já começou. Jesus está dizendo, o tempo está cumprido. Tudo o que precisava acontecer para que Jesus viesse, aconteceu, e há 2000 anos Jesus veio. Agora há uma porção de eventos que precisam acontecer para que ele venha pela segunda e definitiva vez. Todos esses eventos estão acontecendo e eles trarão a vinda de Cristo, porque isso é inevitável. Quando nós dizemos que o reino já chegou, quando nós dizemos que o reino é presente, talvez você pudesse se levantar e dizer assim: mas pastor, como é que eu posso afirmar que o reino é presente, se olhando para essa terra, eu continuo vendo a desgraça, eu continuo vendo Satanás operar, eu continuo vendo as pessoas morrerem, eu continuo vendo as enfermidades assolarem as pessoas, você viu agora o coronavírus, você viu, mas deixe-me lembrar uma coisa, talvez você esteja justamente por isso olhando só para o reino futuro. Você está olhando para um reino em que a Bíblia fala em que lá o Senhor enxugará toda lágrima, em que a Bíblia fala que lá não haverá mais tristeza, em que a Bíblia fala que lá não haverá mais enfermidade, em que a Bíblia fala de um reino futuro perfeito. Mas eu quero lhe dizer algo: o reino que nós pregamos, o reino que já nos é chegado, é um reino que está dentro de nós, é um reino que não está fora, é um reino que não se revela por aparência alguma, é um reino que acontece dentro de mim. É um reino que, apesar de todas as coisas, apesar de eu saber que há morte, apesar de eu saber que há enfermidade, apesar de eu saber que há tristeza, apesar de eu saber que há desgraça, apesar de eu saber que o diabo ainda opera, eu tenho a convicção dentro de mim de que a minha vida está guardada no Senhor. Aconteça o que acontecer, um dia eu estarei com Ele no céu, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Esta é uma verdade, meus irmãos, reveladora. Eu quero dizer mais a vocês, porque quando estas coisas todas acontecem, e é importante você entender isso, quando você vê, por exemplo, a morte operando, quando você vê um coronavírus é um instrumento a favor da morte. Este prédio que caiu agora aqui em Miami Beach, isso é um instrumento em favor da morte. Isso são instrumentos trabalhando para a morte. E o que é a morte? A morte é o cumprimento da palavra de Deus pela desobediência do homem. O Senhor disse a Adão: não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você morrerá. Então, quando você olha a morte agindo nessa terra, quando você olha a morte operando nessa terra, o que você está vendo é a soberana palavra de Deus se cumprindo. Mas a Bíblia fala que nós, que o recebemos, nós passamos da morte.
a morte já não tem mais domínio sobre nós. Um dia eu vou morrer, o meu corpo vai ser enterrado, o meu corpo vai ficar lá dormindo, aguardando a vinda do meu Salvador, mas a minha alma, desde o dia da minha morte, ela não vai dormir, a minha alma vai para a glória, a minha alma vai desfrutar do paraíso. Jesus diz para aquele ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não estava se referindo ao corpo daquele homem, ele estava se referindo à alma daquele homem. O meu corpo ficará lá, dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando então esse corpo será ressuscitado, esse corpo será glorificado, esse corpo será transformado de corpo corruptível em corpo incorruptível, e esse corpo se unirá à minha alma no céu, e agora nós seremos no céu, corpo e alma. Nós seremos agora no céu um homem transformado, um corpo glorificado, como é Jesus Cristo, porque a Bíblia fala: assim como Ele é, nós também seremos. Jesus Cristo é aquele que inaugura uma nova raça. Jesus Cristo é aquele que vem para levar agora ao céu não apenas a sua alma, mas também o seu corpo glorificado, e um dia nós estaremos lá com Ele. Portanto, todas essas coisas que acontecem na terra, seja a morte, seja a enfermidade, sejam os desastres, sejam os acidentes, sejam toda e qualquer situação, todas elas não podem nos tirar a grande alegria, o grande prazer, não podem tirar de nós aquilo que um dia foi colocado, o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. Você é marcado por Deus. Onde você for, pode ter certeza que as pessoas vão olhar para a sua vida, talvez muitos não vão entender, mas o mundo espiritual vai entender e vai dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. O reino de Deus, ele é futuro, mas o reino de Deus também é presente. Houve um dia em que Jesus tomou o profeta Isaías, os pergaminhos, lá no capítulo 61, leu na sinagoga e disse: hoje se cumpriu entre vós esta escritura, o reino já chegou. Se nós separássemos a Bíblia, e é muito simples de você entender a Bíblia, preste atenção, a Bíblia, se você tivesse que explicar para alguém, se alguém perguntasse para mim assim: pastor, do que fala a Bíblia? Eu diria: a Bíblia fala de 4 temas, a Bíblia fala de criação, queda, redenção e consumação. São esses 4 temas em que a Bíblia se divide: criação, queda, redenção e consumação. Quando nós olhamos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós claramente podemos entender: aquele que participou de toda a criação, aquele que viu o homem cair, ele foi dado como redenção, ele veio para nos redimir, mas não apenas para nos redimir, a sua vinda abre a grande consumação dos tempos. É a sua vinda que inaugura o futuro desse reino. Sabe como você poderia fazer uma analogia? Você poderia pensar numa casa que está sendo construída. Você olha para aquela planta. Quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um apartamento na planta, eles sempre mostram para nós como vai ser o apartamento no final, como vai ser a casa no final. Às vezes até existe já lá uma casa construída, decorada, na qual você entra dentro dela, você passeia por ela, e aquilo te convence, e por causa daquilo você compra aquela casa, mas aquela casa está sendo construída, e como você não é uma pessoa ansiosa, você passa lá na semana seguinte que você assinou o contrato, e você diz assim: hoje colocaram um tapume, e na outra, como você não é ansioso, na outra semana você passa de novo, e você fala: hoje colocaram mais um prego naquele tapume, e na outra semana depois você começa a olhar e você fala: acho que estão fazendo as fundações, e você passa todo um processo, olhando para aquela casa, vendo aquela casa, acompanhando a construção daquela casa. Você chega na sua casa feliz e alegre, porque você diz: esta semana estão colocando o telhado na nossa casa nova, e assim você vai, ou seja, você vai desfrutando, você vai vivendo, você vai podendo ali se alegrar em cada tijolinho daquela casa que vai sendo construída. Meus irmãos, isto é o reino presente, isto é a característica de um reino presente. A casa futura, a casa quando estiver pronta, ela será lá na frente, mas eu já posso desde já desfrutar, eu já posso desde já me alegrar, eu já posso desde já olhar e dizer: para mim o reino já chegou, eu já posso desde já me apropriar do reino. Em Colossenses 1, 13 e 14, a Bíblia diz assim: ele nos libertou, não é ele nos libertará, não é um tempo futuro, mas ele já considera como um tempo passado. Ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos
transportou para um outro reino. Que reino é este, meus irmãos? É o reino do Filho do seu amor, é o reino do Senhor Jesus Cristo. Eu vivia no reino das trevas, eu agora vivo no reino da luz. A minha vida era governada pelas trevas, agora a minha vida é governada pela luz. Ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Romanos 8:1, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos tirados do reino das trevas, nós fomos transportados para o reino da luz, nós fomos transportados para o reino de Deus. Você precisa se apropriar desta verdade. O evangelho do homem imagina num reino futuro, o evangelho do homem se baseia num reino que ainda vai chegar. Eu quero dizer para você, meu irmão, o reino já chegou, o reino já está aqui, o reino já está dentro de nós. Jesus Cristo para nós, ele já nasceu, nós já morremos, aquele velho homem com as suas concupiscências já morreu em Cristo Jesus, e nele nós já ressuscitamos para viver em novidade de vida, para viver uma nova vida. Você não precisa mais levar aquela vida desgraçada que você levava, você não precisa mais levar aquela vida de arrasto que um dia você levou, porque a sua vida agora é chamada para viver em novidade de vida, a ser um novo homem, a ser de verdade uma nova criatura. É claro que nisso tudo existe uma responsabilidade que nos é atribuída, é claro que você é participante dessa obra, é claro que quando Jesus nos dá esta vida transformada, isso implica em ter atitudes novas, porque não combina, meus irmãos, eu ser uma nova criatura, mas tendo as mesmas atitudes de outrora. Não combina, porque isso vai me levar ao farisaísmo. Se eu querer me aparecer, querer me apresentar como algo novo, como que eu sendo uma nova criatura, mas tendo as mesmas atitudes de antes, isso só vai revelar uma coisa: eu não entendi nada do evangelho, eu continuo sendo um religioso. Deus te chama nesta manhã para viver o reino presente. Deus te chama nesta manhã para se apropriar destas verdades bíblicas, para entender que Jesus Cristo já veio a essa terra, que o diabo já não tem mais domínio sobre a sua vida, que quando você hoje ora e você clama pelo nome de Jesus, esse nome tem todo o poder. Quando o diabo vem muitas vezes te assolar, quando o diabo lança os seus dardos e as suas setas contra o seu pensamento, existe contra tudo isso um escudo, chamado a palavra de Deus, chamado escudo da fé, que ela vem através da palavra de Deus. Existe o poder de Deus que habita na nossa vida. Você tem dentro de você o poder dos poderes. Antes o diabo mandava e você obedecia. Hoje, quando o diabo se levanta para falar, você já ordena que ele se cale, que ele caia, porque a sua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você já não habita mais o poder das trevas, você habita o poder da luz. Este evangelho do homem é um evangelho que está muito voltado para o céu. É um evangelho como se as pessoas dissessem assim: lá no céu vai ser assim, lá no céu eu vou poder viver assim, lá no céu, meu Deus, lá no céu, a palavra de Deus fala que lá no céu as ruas serão de ouro, a palavra de Deus fala que lá no céu não haverá lágrima, a Bíblia fala que lá no céu não haverá isso, a Bíblia fala que lá no céu não haverá aquilo. Meus irmãos, você já pode desfrutar do céu aqui na terra. Quando o apóstolo Paulo estava preso, lá na igreja lá dos filipenses, em Filipos, na sua segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo chega ali, a primeira cidade da Macedônia, e Paulo está preso naquele lugar, a Bíblia fala que ele e Silas estão meia-noite, dentro de um cárcere, com os seus pés amarrados num tronco, ali depois de terem apanhado, depois de terem sido ali chicoteados, e eles estão ali com os seus pés amarrados dentro de um tronco. Talvez na mente de muitos haveria uma revolta, talvez muitos estariam murmurando, mas a Bíblia fala que Paulo e Silas, eles louvavam e oravam, eles glorificavam a Deus, eles exaltavam o nome do Senhor, e à meia-noite, aqueles grilhões se romperam, o cárcere tremeu, Deus veio e se revelou ali de uma forma tremenda, e até o carcereiro que guardava o cárcere, ele e toda a sua casa se converteram, porque nós podemos desde já experimentar o que é o céu na nossa vida hoje, aqui na terra. Deixe-me dizer uma coisa: o reino de Deus já chegou. O reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. Deus precisa reinar na sua vida.
Deus precisa reinar na sua casa, Deus precisa reinar no seu casamento, Deus precisa reinar na sua família, Deus precisa reinar sobre os seus filhos, Deus precisa reinar sobre o seu trabalho. O governo de Deus precisa ocupar o seu verdadeiro lugar. Eu gostaria de nós mostrarmos, exibirmos uma imagem que nós separamos. E isso vocês já estão acostumados a ver esta mensagem, talvez os nossos irmãos da internet seja para eles uma novidade. E este é uma figura que nós apresentamos nas nossas apostilas, e é uma figura que eu acho que é muito elucidativa. Porque quando nós olhamos para essa figura, você vai observar que todas essas coisas que estão contidas dentro dela são absolutamente lícitas. São coisas que Deus nos presenteou, que Deus nos abençoou, que Deus nos outorgou e nos deu. Por exemplo, a família, o uso correto do dinheiro, o lazer. Hoje, por exemplo, é um feriado aqui nos Estados Unidos. Amanhã se comemora, hoje é o dia da independência, mas amanhã é feriado. E por isso muitas pessoas viajaram, muitas pessoas hoje tiveram aí, talvez, quis Deus que algumas não viajassem. Então começou lá uma tormenta, subir lá por baixo. E isso já começou a paralisar. É como se Deus estivesse falando para essas pessoas assim: vocês já viajaram muito, vocês já desfrutaram muito, vocês já passaram muito tempo isolados, quando passou toda essa pandemia, agora está na hora de vocês estarem juntos, está na hora de vocês se reunirem na igreja, de vocês virem tomar café juntos, está na hora de vocês se lembrarem do poder desse reino. Então vocês notem que todas essas coisas que estão aí, o lazer é absolutamente lícito, você vai ver que o sexo feito dentro dos padrões de Deus é absolutamente lícito, os estudos, o trabalho, mas note a diferença. A diferença está no lugar onde nós posicionamos o governo do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. O religioso, o fariseu, aquele que chega para Jesus e diz assim: quando virá o reino? E Jesus responde para ele: o reino não vem por sinais aparentes, o reino está dentro de vós. Jesus estava dizendo para eles assim: vocês precisam entender, o governo de Deus tem que estar dentro de você, o governo de Deus tem que estar na sua alma, impregnada na sua alma. Preste atenção, quando Paulo adverte a Timóteo acerca do neófito, Paulo traz uma lição muito esclarecedora. Paulo fala que nós temos que tomar cuidado com o neófito, de não enviar o neófito, para que ele não caia no mesmo erro do diabo. Ele usa da expressão, para não se ensoberbecendo, caia no mesmo erro do diabo. O grande erro do diabo se chama soberba. E você vai dizer assim: como assim, pastor? É porque Satanás, a Bíblia diz que ele almejou, ele desejou ocupar o lugar de Deus. Em certo momento, ele deixou de ser dependente a Deus para se tornar independente de Deus. E a partir daí, tudo que ele tem feito é trabalhado na vida das pessoas, para que as pessoas deixem de ser dependentes de Deus e deixem de ser dependentes dos seus irmãos. O que Satanás tem feito é trabalhar para que as pessoas se tornem cada vez mais independentes. E quando você olha para essa figura, quando você olha para esses dois círculos, em que você vê a pessoa de Jesus Cristo, no círculo do religioso, você nota que Jesus está contido, mas está contido no mesmo nível em que para esta pessoa, eu diria que a importância que ela dá a Jesus é a mesma que ela dá ao trabalho dela. A importância que ela dá a Jesus é a mesma que ela dá aos estudos dela. A importância que ela dá a Jesus é a mesma importância que ela dá a todas as demais coisas da vida dela. Mas Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Ele não está dizendo para você negar o seu pai, para você negar a sua mãe, porque isso contrariaria o próprio mandamento bíblico que diz: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra sejam longos. O que Jesus está dizendo é que há um lugar aí que ninguém pode ocupar. Há um lugar na nossa vida em que esse lugar só Jesus Cristo pode ocupar. Há um lugar dentro de nós em que nem a sua família, em que nem o seu trabalho, em que nem os seus estudos, em que absolutamente nada pode ocupar este lugar. Este lugar é o governo de Deus.
Este lugar é o trono que nós devemos levantar dentro de nós todos os dias e dizer para nós mesmos: Senhor, reina na minha vida, reina sobre mim, reina sobre aquilo que eu vou fazer, reina, Senhor, sobre as palavras que eu vou pronunciar, reina no meu coração, reina em todos os aspectos da minha vida. Quando você sai para trabalhar, Jesus tem que estar lá no centro. Quando você vai se relacionar na sua família, Jesus tem que estar no centro. Quando você vai ter um lazer, Jesus tem que estar no centro. Quando você vai ter uma intimidade com o seu cônjuge, Jesus tem que estar lá no centro. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o governo da nossa vida. O reino de Deus não vem com nenhuma aparência visível. O reino de Deus, ele já está dentro de cada um de nós. Ele é chegado. O reino de Deus já foi inaugurado. O reino de Deus é hoje. O reino de Deus já começou faz 2000 anos e nós estamos vivendo todos os dias aquilo que o reino nos oferece até a consumação dos séculos. Hoje, se você entendeu aquilo que Jesus está dizendo para nós, que este reino é presente e que este reino já está dentro de nós, eu tenho certeza que a partir de hoje, muitos aspectos da sua vida começam a mudar. Eu tenho certeza que muita coisa que hoje Satanás ainda te amarra, te prende, Satanás ainda te acusa, eu creio que a partir de hoje, isso rompe, isso quebra, isso é desfeito, porque a partir de hoje, Jesus Cristo passa a governar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar por você, meu irmão. E eu gostaria de orar para que nesta manhã, estas verdades, elas adentrassem o seu coração. Eu gostaria de orar para que, nesta manhã, esse reino, ele de fato fosse com você, lá dentro da sua casa. Esse reino fosse com você, lá dentro do seu trabalho. Sabe aquela situação que você diz assim: pastor, eu não estou suportando. Sabe aquela situação que você diz assim: cada vez que eu tenho que pôr a mão nisso, cada vez que eu tenho que olhar para isso, cada vez que eu escuto acerca disso, cada vez que eu penso nisso. Sabe quando você pensa o que será da sua vida por causa das suas finanças? Sabe quando você pensa o que vai ser da sua vida, porque talvez você diga assim: pastor, nenhum documento aplicado eu ainda tenho. Sabe quando você pensa assim: o que vai ser da minha casa, porque eu olho para os meus filhos e eu vejo os meus filhos frios. Sabe quando o medo toma conta da sua alma? Sabe quando vem aquele aperto no seu coração? Quando você diz assim: eu não tenho mais força, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais disposição. Sabe quando você olha para todas essas coisas? Essas coisas têm sido um roubo na sua vida. O reino de Deus está dentro de você. Tudo que nós fazemos, tudo que nós passamos, existe um porquê, existe um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As suas aflições, as suas angústias, as suas preocupações, todas essas coisas, meus irmãos, elas precisam ser levadas e colocadas aos pés da cruz. Elas precisam ser levadas e depositadas diante do Senhor Jesus Cristo. Ou Jesus reina na sua vida, ou quem está reinando não é Ele. Se o problema é quem está reinando, se a acusação é quem está reinando, se a frustração é quem está reinando, se o medo é quem está reinando, se a angústia é quem está reinando, nesta manhã nós precisamos dizer a ela: você vai sair no nome de Jesus Cristo. Quem deve reinar na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar.
E nós vamos expulsar agora todas essas coisas que concorrem com o reinado de Jesus Cristo dentro de nós. E nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos reprogramar, nós vamos reposicionar a nossa vida no Senhor. Nós vamos dizer a nós mesmos: a nossa vida pertence ao Senhor. A minha vida já não mais pertence ao poder das trevas. A minha vida pertence ao poder de Deus, ao reino de Deus. Deus ama a sua vida, meu irmão. Deus ama apaixonadamente a sua vida, meu irmão. Deus deu o que Ele tinha de melhor. Deus deu o Filho dele por você. Se Ele deu o Filho dele por você, se a Bíblia mesmo fala para nós que aquele que deu o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Como é que Deus não vai dar a você? Como é que Deus não vai dar a mim aquilo que nós estamos buscando nele? Feche os seus olhos, porque esse mal vai sair, porque essa acusação vai sair, porque em nome de Jesus hoje esse medo vai sair. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora, nós vamos orar. E tudo aquilo que está querendo ocupar o governo de Cristo Jesus na sua vida vai sair. Vai sair, essa rebeldia vai sair. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós oramos agora, Pai. Nós te buscamos, Senhor, não pelos nossos atos de justiça, Senhor, mas nós te buscamos, ó Pai, crendo, Pai. Ó Deus, confiados, ó Pai, na tua bondade, na tua misericórdia e no poder da tua palavra. Nós estamos nesta manhã, Senhor, reconhecendo que por muitas vezes e por muito tempo, Senhor, o teu governo, Pai, não pôde reinar na nossa vida. Mas nesta manhã nós nos voltamos para o Senhor e nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida agora diante do Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que vai dentro de nós. Nós oramos neste momento, Senhor, para repreender no nome que é sobre todo nome e para ordenar, Senhor, que saia agora todo o poder das trevas, que saia agora do nosso coração, que saia agora dos nossos pensamentos, todo o poder destrutivo das trevas. Nós oramos agora, Senhor, para que o reino venha sobre nós. Nós oramos agora para que o governo venha sobre nós. Nós oramos agora, Senhor, repreendendo em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora espíritos de medo, vai saindo agora espírito de confusão, vai saindo agora espírito de rebeldia, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de angústia, todo espírito de aflição, vai saindo agora toda obra do diabo que quer nos paralisar, que quer nos impedir, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que vem sobre a nossa vida, tudo aquilo que quer nos enganar, Senhor, que quer nos desviar do caminho, tudo aquilo, ó Deus, que Satanás tem produzido nessa terra, vai sair agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, poder de Deus, vem com teu reino, vem com a tua glória, vem com teu Espírito Santo agora, vem, passa dentro dessa igreja, Senhor, com teu fogo consumidor, vai tocando as mentes, vai tocando os corações, vai tocando os lábios, vai levantando aqui dentro desta igreja homens e mulheres de Deus, Senhor, homens e mulheres de Deus, aos quais o Senhor chamou, ó Deus, para se colocar diante do Senhor, para que o teu governo seja estabelecido, para que o mundo veja que o Senhor reina. Começa a reinar agora, Senhor, reina dentro desta casa, reina dentro desse casamento, reina, Senhor, no meio dessa família, tira agora a confusão no meio dessa família, entra dentro desta casa e começa a reinar, tira agora, Senhor, agora, o espírito da enfermidade, entra dentro desta vida, começa a curar, começa a despertar, levantar, fortalecer, restaurar, renovar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa vida, em nome de Jesus, tira as vestes de tristeza, tira as vestes de angústia, tira agora as vestes de cansaço, de desânimo, e começa a tocar e trazer vestes de renovo, vestes de avivamento, Senhor, traga avivamento sobre a tua igreja, renova essa obra, Senhor, renova esse ministério, Senhor, renova o coração da tua igreja, Senhor, renova a fé do teu povo, Senhor, renova a disposição dos teus filhos, Senhor, nesta manhã, opera aqui nesse lugar, quebra grilhões, quebra barreiras, quebra cadeias, quebra algemas, quebra, Senhor, porque o teu reino é chegado, e onde está o teu reino, aí está a liberdade, aí está o poder, aí está a glória. Vem, Espírito Santo, vem, desce sobre esta igreja agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. A tua vida pertence ao Senhor. A tua vida já não pertence a você mesmo, meu irmão. A tua vida é do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus. A partir de hoje, meu irmão,
você já começa a experimentar o reino sobre a tua vida. Se o reino estava esquecido, a partir de hoje o reino começa na sua vida a agir de maneira poderosa. O reino agora está dentro de você. O reino sempre esteve dentro de você, mas por muito tempo talvez Satanás te paralisou, por muito tempo Satanás te enganou, mas a partir de hoje Deus está te falando: levanta, levanta, homem de Deus, levanta, mulher de Deus, recobra as tuas forças no Senhor, porque o Senhor vai nesta terra revelar a você a glória dele. O Senhor vai te usar nessa terra. O Senhor quer estabelecer o reino. Há muitas e muitas vidas, e o Senhor vai usar você. O Senhor vai usar a sua casa como modelo. O Senhor vai usar o seu casamento como modelo. O Senhor vai usar a vida dos seus filhos. O Senhor vai usar o seu ministério. O Senhor vai usar os dons que um dia Ele te deu. O Senhor vai usar a sua vida, aleluia. O Senhor vai te tomar, e o Senhor vai te renovar. O Senhor vai te encher. O Senhor vai fazer de você um instrumento nas mãos dele, aleluia. Tudo aquilo que um dia Deus prometeu, Ele zela para cumprir. Tudo aquilo que Deus deseja fazer na tua vida, a Bíblia fala que operando Deus, ninguém impedirá. Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir nesse negócio. Deus vai agir no seu trabalho. Tudo que você precisa é colocar Jesus no centro. Tudo que você precisa é se lembrar que Ele é o Senhor. Tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa fazer em unidade com Ele. Tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ao Senhor todo o poder, ao Senhor a majestade, ao Senhor a glória. A Ele é o reino, Ele é o poder, aleluia. Glória a Deus. Os povos se curvam, as bocas Louve. se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o especial de Deus. Quando Deus te trouxe a esse mundo, Deus fez você de uma forma muito especial. Deus fez e desejou habitar em você. Podendo Deus habitar em templos feitos por mãos humanas, quis Deus, diz a palavra, habitar nos nossos corações. Esse Deus tão maravilhoso que vive num alto e sublime trono, Ele também vive com o contrito e o quebrantado de coração. O Senhor está aí na sua vida hoje. O reino de Deus é chegado, meu irmão. Você que está aqui nesta manhã, talvez você disse: pastor, quanto de religião que na minha vida muitas vezes me paralisou. Quanto dessa religião dos homens. Quanto muitas vezes de situações que, não podendo responder de forma apropriada, adequada, eu coloquei uma capa. Eu me revesti de algo que não vinha da parte de Deus. Eu mostrei uma aparência do que eu não era. Mas nesta manhã eu quero dizer a você, meu irmão, Deus está tirando essa capa. Deus está removendo do seu coração tudo aquilo que impedia de você enxergar esta verdade. E a partir de hoje eu quero declarar sobre a sua vida: é chegado o reino de Deus. A partir de agora Deus reina na sua vida. Diga: Deus reina na minha vida. Diga: Deus sempre reinou na minha vida, mas a partir de hoje Deus reina ainda mais, porque eu entrego a Ele
o governo da minha vida. No início desse culto nós fizemos uma oração. E eu gostaria que nós orássemos novamente. E eu gostaria que você meditasse bem naquilo que você vai orar. Porque é uma oração muito conhecida. E eu gostaria que você me acompanhasse e orasse comigo dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu governo. Venha a nós o teu governo. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, Assim na terra, como no céu. como no céu. O pão nosso de cada dia Cada dia nos dai hoje. dai hoje. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o governo. Diga: teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele reina.